Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora de Física Laís Correia e hoje vamos resolver uma questão do Enem 2023 PPL. É a questão número 129. A questão diz assim: com o objetivo de demonstrar a transferência de energia de um sistema para outro, um professor solicitou a seus alunos que determinassem o calor de combustão de alguns alimentos e, para auxiliar nessa tarefa, forneceu um quadro que apresenta 5 alimentos identificados por números e seus respectivos calores de combustão. Então tá aqui calor de combustão, 15, 120 calorias por grama, e os alimentos, de 1 até 5. Posteriormente, entregou uma amostra de 0,5 gramas de um alimento indeterminado a um dos estudantes, que realizou o seguinte procedimento experimental: colocou 4 ml de água em um tubo de ensaio e mediu a temperatura e encontrou 20 graus Celsius. Em seguida, o estudante queimou o alimento recebido abaixo do tubo de ensaio contendo a água, o que elevou a temperatura da água para 50 graus Celsius. Considere que nas condições do experimento, a perda de calor para o ambiente é desprezível e o calor específico da água e sua densidade são, respectivamente, 1 caloria por grama grau Celsius e 1 grama por ml. Qual o alimento, agora o comando da questão, qual o alimento do quadro o estudante recebeu do professor? Pessoal, vamos primeiro anotar os dados? A questão tem muitos dados, é bom a gente separar para analisar devagarzinho. Então, a gente tem a massa do alimento, que é 0,5 gramas. A gente tem o volume de água aqui, pessoal, olha só que ele te dá a densidade da água. Vamos relembrar aqui que densidade é igual a massa sobre o volume. Então, se eu tenho que a densidade da água é 1 grama por ml, qual seria a massa de água para um volume de 4 ml de água? Multiplico cruzado, a massa de água seria 4 gramas, que é gramas por ml, tá? Então, a massa de água é 4 gramas. Ele me dá também aqui uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. Me dá uma temperatura final, né, após a queima, 50 graus Celsius. Me dá o calor específico da água, que é 1 caloria por grama grau Celsius. Né? Então, se a gente tem massa, tem variação de temperatura, tem calor específico, ou seja, você tem uma substância mudando de temperatura, a gente tem que trabalhar com quantidade de calor sensível. Vamos revisar aqui, pessoal. A quantidade de calor sensível é definida, é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. A quantidade de calor sensível é aquela quantidade de calor quando você está variando a temperatura sem mudança de fase. E você tem mudança de fase, você tem o calor latente, tá bom? Então, a gente vai utilizar calor sensível para a gente descobrir essa quantidade de calor que a água está recebendo, tá bom? Vamos usar as unidades mais usuais e não do Sistema Internacional. A gente não necessariamente precisa utilizar as unidades do Sistema Internacional, as unidades têm que ser coerentes, tá? E a gente já usou aqui o conceito de densidade igual a massa sobre o volume, lembrando que esse aqui são prints do meu e-book de equações, tá? Conteúdos completos de física para Enem, vestibulares e concursos militares nível médio. O link tá fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Então, eu preciso descobrir então a quantidade de calor que a água vai estar recebendo. Então, quantidade de calor vai ser igual a mc delta θ, isso tudo dá água. Então, quantidade de calor vai ser igual a massa da água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura da água, 50 menos 20. Variação de temperatura, pessoal, é temperatura final menos temperatura inicial. Então, quantidade de calor vai ser 4 vezes 1 é 4, 50 menos 20 é 30. Então, quantidade de calor vai ser 4 vezes 30, 120 calorias, ok? Por que calorias? Porque a gente usou calor específico em calorias por grama grau Celsius. Então, a massa tinha que estar em gramas e a unidade de grau Celsius, tá? A gente está respeitando aqui a unidade do calor específico. Vou marcar aqui. Bom, pessoal, a gente encontrou a quantidade de calor que a água recebeu, que é 120 calorias, né? Só que foi 120 calorias para esse
0,5 gramas de alimento, porque quando ele queima o alimento, não foi isso? O estudante queimou o alimento e elevou a temperatura. Então, para ter essa elevação de temperatura, ele teve que queimar esse 0,5 gramas de alimento. Então, vamos fazer uma regrinha de 3? Simples. Olha, eu tenho que 120 calorias foi o calor necessário quando elevou a água, né, a temperatura, mas foi utilizando 0,5 gramas do alimento, tá? Do alimento. Então, ele queimou esse 0,5 gramas do alimento e elevou a água a essa temperatura e então a gente conseguiu encontrar a quantidade de calor envolvida nesse processo. Só que, olha só o calor de combustão da substância, é dado de calorias por 1 grama. É por grama, ou seja, por 1 grama. Então, 1 grama do alimento é X para a gente determinar esse calor de combustão. Multiplica aqui, cruzado, 0,5x igual a 120. X vai ser igual a 120 dividido para meio. Quando eu divido algo por meio, eu multiplico como se fosse multiplicando por 2, né? Que vai dar 240 calorias. Resposta, aqui tem as opções dos alimentos, aqui ó, é o 4. Resposta letra D, 240 calorias para queimar 1 grama do alimento, ou seja, 240 calorias por grama. Tá bom? Esse é o calor de combustão aí do alimento 4. Então, quando ele queimar 1 caloria do alimento, vai liberar 240 calorias de calor. Tá bom, pessoal? É isso. Se vocês gostaram dessa resolução, eu peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço, até a próxima questão.